Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Daniel e esse vídeo não é um tutorial. Aqui eu irei falar sobre metal. É muito comum quem começa no mundo 3D, seja com Blender ou qualquer outro programa, ter dificuldade na hora de renderizar objetos que têm alguma superfície metálica, armaduras, produtos, enfim. A pessoa coloca na cena, termina a modelagem, na hora que começa a iluminação, simplesmente acaba se desmotivando, não sabe para onde vai. Quando você entra em sites como Behance, Pinterest, ArtStation, você vai encontrar vários renders que têm alguma superfície metálica. Na hora que você olha aquilo, além de parecer metal, você também vai perceber que o render está bonito, está bem apresentável. Daí você vai lá no Blender ou qualquer outro programa, coloca o atributo no shader que vai dar o aspecto de metal, porém, na hora que você vai renderizar, não fica legal. Porque esse tipo de superfície depende muito do ambiente e da iluminação. Se você não planejar o que vai refletir na superfície, você não vai conseguir um render bonito. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para quem está iniciando o porquê dos seus objetos não estarem ficando com uma superfície metálica. Então, eu tenho uma lata de refrigerante modelada e agora vamos supor que eu precise criar um render bem apresentável para colocar no portfólio. Então, eu preciso de uma iluminação, de um cenário e também de uma câmera, de um enquadramento que favoreça com que ela fique bem apresentável, bem bonita no render. Primeiro de tudo, eu tenho aqui um material bem simples, onde eu tenho o Metallic em 1 e o Roughness em 0.200 e também aqui tem um Bump. Você pode baixar essa latinha aí na descrição. A primeira coisa que a maioria dos iniciantes fazem é enquadrar a câmera, normalmente da parte superior, isso é muito comum, eu acho que pelo fato da câmera padrão estar enquadrada na parte superior do cubo inicial, eu acho que intuitivamente a pessoa acaba enquadrando assim também os seus trabalhos. Daí depois, coloca um plano embaixo e coloca normalmente uma luz point. Mas vamos ver se isso funciona. Vou entrar na visão de câmera, clicando aqui ou apertando o 0 do teclado numérico e vou mudar para o modo Rendered. Veja só, a latinha ficou legal? Não ficou. Primeiro de tudo, o enquadramento não está legal, porque não valoriza nem um pouco a lata. Segundo, a luz do tipo point, que é a luz mais padrão que tem aqui no Blender, que é a luz inicial, ela é uma luz que simula essa que nós temos em casa, essa luz incandescente, né, de LED. Então ela é uma luz muito pontual. E quando você está trabalhando com iluminação de produto, um personagem, enfim, você precisa de uma luz maior, não uma luz num ponto específico. Então, ela sempre vai acabar gerando esse resultado meio estranho na sua cena. Então, a luz radius não é legal para você iluminar esse tipo de coisa. Um outro erro muito comum de quem está iniciando é de usar a imagem do tipo HDRI para qualquer situação. Para quem não sabe, esse tipo de imagem ela é 360 e também tem informação de iluminação nessas imagens. Você pode baixar aqui no site Polyriven, que tem muitas imagens do tipo HDRI gratuitas. Então vamos lá. O fundo do Blender, por padrão, é na cor cinza e você também pode controlar aqui a força. Você pode colocar, por exemplo, 5, que a luz vai vir com mais força do fundo. Eu vou deletar aqui a luz do tipo point. E vou aqui nesse botãozinho amarelo e vou mudar para Environment Texture. Mas espera aí, Daniel, por que você está mudando? Porque normalmente o fundo padrão, que é aquele cinza, a princípio, quando você vê, você acha que não vai servir para nada. Você usar só uma cor e usar só a força de controle. Na verdade, serve sim esses dois parâmetros. Mas enfim, o Environment Texture permite com que você abra uma imagem do tipo HDRI no seu ambiente. Então baixei lá a textura do site Polyriven, vou em Open e vou abrir aqui a textura. Vou abrir aqui, ó, esse Chiara interior. O que vai acontecer? O Blender vai colocar a minha imagem HDRI
aqui no meu fundo. O padrão aqui é 1, né? Está em 5, ou seja, está muito forte. Ó. Quando eu coloco 1, ó, ela ficou até mais fraca a iluminação ali da minha cena. Mas enfim, eu vou diminuir meu chão e veja só, a minha latinha ela ficou mais realista, né? Por quê? Agora eu tenho toda uma informação de luz, de cor também, né? Porque é uma foto que tem atrás ali no meu reflexo. Então, consequentemente, a minha latinha fica mais realista. Mas só que ela tá bem apresentável? Não está, né? Por quê? Tá meio que o reflexo meio sujo, o enquadramento não tá legal, você não tem controle nenhum sobre a iluminação. Então assim, gente, a imagem do tipo HDRI te dá um cenário com uma luz, mas não é sempre que você vai conseguir usar para todas as situações. Ah, mas Daniel, renders de latinhas de produtos normalmente são feitos em estúdios, então vou baixar uma imagem HDRI de estúdio, ó. Eu tenho esse daqui. Veja só, ficou estranho aqui no caso desse estúdio. Por que ficou estranho? Porque no caso, esse estúdio aqui, ele foi montado para uma situação específica. De repente foi para fotografar uma modelo, foi para fotografar um frasco de perfume, enfim, é uma situação completamente diferente de uma latinha. Então assim, gente, sempre que você for fazer um render que você queira apresentar, você tem que saber qual é o seu objetivo e você precisa ter um controle da iluminação para montar o seu render, para valorizar o material, para valorizar a modelagem. Então, imagem HDR são espetaculares, mas elas não são aplicáveis para qualquer situação. Então, pessoal, um resumo é o seguinte: o fato de você colocar uma imagem HDRI que vai trazer realismo para sua cena não significa que ela vai fazer a mágica e tornar seu render bonito. Por exemplo, pega uma latinha de refrigerante, de cerveja e coloca na sua mesa e bate uma foto. Vai ficar legal? Não vai. Agora pega uma latinha ou uma garrafa de refrigerante da Coca-Cola e olha no anúncio, olha num comercial. Ela está bem apresentável. Então, foi criada iluminação, uma condição para que aquele produto fique bonito na TV ou no anúncio impresso, enfim. Então, assim, gente, realismo é diferente de apresentável. Então, se um render está realista, legal, é uma característica dele. Mas não significa que esse realismo vai tornar seu trabalho apresentável. Agora estamos em outra situação. Eu tenho um fundo infinito aqui na minha cena. A minha câmera está enquadrada aqui na parte de baixo, ou seja, favorece muito mais a forma da minha lata. E também eu tenho duas luz áreas. Eu tenho um lado esquerdo e uma do lado direito. As luzes áreas, elas têm o objetivo de simular uma luz de estúdio. Então, quando você vem aqui nas configurações dela, você tem, além da configuração de força, você também tem aqui a forma dela, o shape, e também o tamanho no X e também no Y. Então, nós conseguimos ter muito mais controle de como irá ficar a nossa renderização com a luz do tipo área. Ela é indicada para várias situações. Ela só tem um pequeno defeito. Tá vendo que o reflexo dela? O reflexo dela acaba sendo sempre com a borda dura. E em estúdio, quando você está fazendo foto de algum modelo, algum produto, você costuma meio que fazer um degradê de luz, o que não é possível fazer com a luz área. Você consegue fazer um rebatimento com ela para dar a impressão que tem um gradiente ali, mas acaba sendo um pouco limitado. Mas voltando aqui na análise, perceba que eu tenho o reflexo do chão, ó, que acaba dando uma forma para a minha lata. Também o contraste do reflexo da luz com o fundo também acaba evidenciando um pouquinho a forma. Só que tem um porém, ainda não é o ideal. Por quê? Você não consegue ver com clareza, não está bonito ainda esse render. Então assim, a luz área serve para muitas situações. Porém, ela tem esse defeito de você não conseguir dar um gradiente ali na iluminação. Chegamos na parte principal desse vídeo,
que eu vou falar como eu montei esse render. Veja só, a lata ela está bem apresentável. Por quê? Por conta do enquadramento, por conta da modelagem e também por conta, principalmente, das luzes. Vamos entender como foi construída essa cena. Eu tenho aqui minha lata e tenho minha câmera gerando essa imagem. Vou tirar o zoom. Veja que eu tenho vários planos distribuídos aqui pela minha cena. Esse da frente tem uma função que é gerar esse reflexo aqui na frente da lata, evidenciando a forma cilíndrica dela. Se eu seleciono esse fundo e aperto H, veja só o que acontece, fica totalmente preto, ou seja, você acaba matando um pouco a forma. Então, pessoal, por isso que é interessante você ter controle do seu cenário, do que você está fazendo na hora de iluminar um produto, alguma coisa que tem uma forma que você queira evidenciar. No caso, como o fundo é preto, se eu simplesmente oculto isso daqui, vai ficar chapado, não fica legal. Agora, eu vou rotacionar a câmera aqui só para você ter uma ideia. Rotacionei a câmera e veja só, aquele degradê ocorre por conta das luzes principais. Se eu venho aqui e oculto essa daqui da direita, ó, vou voltar para a visão de câmera, ó, vou ocultar ela, ó, ocultei ela. Veja só, eu perdi totalmente o desenho aqui do lado direito e também perdi um pouquinho aqui do reflexo aqui do meu fundo. Se eu tiro daqui, vai acontecer, o que acontecer? Vai deixar minha lata totalmente escura, né? Mas enfim. No caso também, isso daqui evita com que fique totalmente chapado aqui por conta do fundo preto. Então vamos lá. Esse degradê aqui ocorre, ó, se eu rotacionar minha câmera, veja só. As luzes da frente, olha só, elas de maneira bem suave, acaba girando uma luz aqui, que vai ficando cada vez mais fraca, conforme vai ficando distante do ponto aqui de iluminação. Ou seja, eu acabo gerando, ó, esse degradê aqui no reflexo da lata, também por conta da iluminação. Se eu venho e distancio esse fundo, veja só o que acontece, ó. Olha lá, não gera mais o mesmo efeito. Então, se eu quisesse gerar o mesmo efeito com o fundo nessa distância, eu teria que aumentá-lo e também teria que colocar uma luz aqui próximo para poder ter o reflexo mais bonito aqui na frente da lata. Vou dar Ctrl Z. E também, ó, eu tenho um outro fundo aqui, que tem um shader bem padrão, ó, só um azul bem fraquinho, com uma luz do tipo área apontada para o fundo. Se eu tiro ela, ó, eu acabo perdendo bastante da profundidade. Ó. Então, a função dela é deixar, ó, esse degradê bem de leve ali no meu fundo. Então, quando você dá meio que coloca uma luz apontada para o fundo, você acaba destacando um pouco o objeto, você acaba dando mais volume. E agora vamos para o principal, pessoal, que são essas luzes aqui. Eu vou simplesmente ocultar a parte da frente, também a parte de trás, para nós visualizarmos apenas ela. E aí, nós estamos vendo apenas o reflexo do fundo e também o reflexo das luzes. Bom, se eu rotacionar aqui a câmera, perceba, ó, que as luzes elas têm um gradiente. Então, ó, eu consigo, ó, ter essa suavização aqui na iluminação. Então, aqui nas extremidades, eu tenho aqui uma luz mais forte. E conforme vai distanciando do meio, ó, ela vai enfraquecendo de maneira gradual. Então, fazendo isso, eu consigo, ó, uma luz mais suave, mais bem distribuída pela minha lata. Então, por isso que é interessante você usar planos com emissão ao invés de usar as luzes área, porque as luzes área iriam deixar aqui com a borda da luz muito dura e não iria ficar legal. E dependendo da posição que eu coloco minha luz, ó, eu acabo, ó, danificando totalmente, ó, a maneira como eu compreendo a minha forma. Mas, Daniel, por que essa luz está curvada aqui? Se eu vir aqui e tirar daqui da parte de cima, ó, veja só o que acontece, ó, eu acabo tirando, ó, aquela luz que eu tinha
aqui em cima, ó, o reflexo. Então, pessoal, ó, quando você tem uma luz do tipo gradiente, você consegue criar essa transição, você consegue gerar essa forma em objetos reflexivos. E depois que eu criei as luzes principais, eu pensei, puxa vida, eu não estou conseguindo evidenciar essa forma. Será que eu posso colocar uma luz aqui na frente? Se eu colocar uma luz aqui na frente, pode acontecer dela ficar muito forte, ficar muito destacada. Eu já tenho as minhas luzes laterais para poder evidenciar a forma. Agora, eu só quero dar um toque a mais. Aí sim que veio e surgiu a ideia de eu colocar o plano aqui na frente. Por quê? Como eu já tenho luz aqui, que ela também vai para trás, ela acaba rebatendo aqui na parte da frente, ó, e faz um reflexo bem de leve na minha lata. Agora vamos fazer na prática uma iluminação aqui. Eu tenho aqui a macaquinha Suzane, ela tá com no Metallic e tá com 0.150 de roughness, ou seja, só um pouco de rugosidade. O meu fundo tá preto, mas não totalmente. E aqui tem um preview do render. Olha lá, veja só. Não parece metal por enquanto, do jeito que está aqui. Então vamos lá. Eu vou adicionar um plane e vou diminuí-lo e vou jogá-lo aqui em cima. Beleza. Agora adiciono o material nesse plane, deleto o Principal Shader e venho aqui em Add Shader Emission. Veja só, fazendo isso, o meu plano agora emite luz. Mas só que tem um porém, ó, ele está atuando como se fosse uma luz do tipo Arri, ó, porque as bordas dele no reflexo acabam ficando duras e não é interessante para a gente. Você viu na latinha que a luz, quando ela tem um gradiente, dá um aspecto muito mais interessante. No caso da latinha, ficou show. Então nós vamos fazer isso aqui. Venho aqui em Add, Texture, Gradiente. Vamos ver o que essa textura faz. Eu clico aqui no Color, coloco no Color do Emission. Esse é o resultado que ela traz para a gente. Ó. Ela gera um gradiente de preto para branco aqui dentro do Shader Editor. Mas como que eu deslizo esse gradiente? Você vem em Add, Converter, Color Ramp e coloca aqui. Então, deslizando ó, as barras, ó, você vai para lá e vai para cá. Ó. Então, vamos lá. Então, tem aqui o meu plano. Deixa eu colocar ele aqui do lado direito do meu macaco. Opa, RY digito 90 e coloco para cá. Agora vamos ao seguinte problema. Perceba que no reflexo eu tenho aqui a parte da luz e também está refletindo a parte preta. Nós temos que deixar essa área aqui transparente. Então eu vou ter que vir aqui no Add, Shader, Mix Shader. Como funciona o Mix Shader? Nós temos o valor de FAC. Quando está 0 é igual ao slot 1, quando está 1 igual ao slot 2. Se eu duplico o Emission aqui e deixo de repente rosa, olha o que acontece. Ó, 1 igual ao rosa, 0 igual ao branco. E os valores intermediários é mesclagem entre os dois slots ali. E lembrando que o FAC funciona também com tons de cinza. Preto é 0, branco é 1 e os tons de cinza é variação de valor. Então, perceba, o Color Ramp então está gerando informação de preto e branco. Se o slot 1 é igual a preto e aqui é igual a branco, na hora que eu colocar o Color aqui no FAC, o Blender vai fazer o seguinte. Onde for preto vai ficar igual ao slot 1 e onde for branco vai ficar igual ao slot 2. Então, pensando nisso, eu posso simplesmente deletar ali, colocar um shader do tipo transparente e o Blender vai deixar transparente ó, a área onde era para ser preta. Então, o Blender faz um reflexo que pode ser interessante em qualquer situação. Eu posso mudar aqui a cor do fundo, ó, olha lá, que vai acompanhar, ó, não vai ficar aquela marca preta que nós tínhamos anteriormente. Então, vou deixar aqui o Emission na cor branca e vou rotacionar esse plano aqui no eixo X. Aperto R, X, digito 90. Por quê? O interessante para mim é ter o gradiente aqui na vertical e não na horizontal. Só que tem um porém. O reflexo vai ficar muito duro desse lado aqui do meu plano. Para corrigir isso é simples. Eu venho no Color Ramp, clico aqui no mais, vai surgir mais um slot de cor.
Vou pegar ele, jogar aqui para o lado direito e deixá-lo preto. Então, vou ter uma área de transparência do outro lado também. Olha lá, ó, veja só como ficou meu reflexo. Ó. Veja só, ó, vou aumentá-lo no eixo Z, aperto SZ, expando ó, até chegar lá em cima e vou jogar um pouquinho para trás. Ó. Olha lá, veja só, eu tenho o reflexo mais suave, não tenho mais aquela borda dura. E como eu expandi para cima, ó, eu peguei uma área muito maior do meu macaco, aqui no reflexo, na superfície, sem adicionar uma outra luz. E se eu quiser deixar mais suave essa transição de uma área que tem luz para que tem luz, eu venho aqui no Linear e coloco B-Spline. O que vai acontecer? Ó, o meu gradiente vai ficar muito mais suave se eu coloco B-Spline. É só você notar aqui, ó, o linear, ó, ele tem uma transição menor, enquanto o B-Spline, ó, ele tem uma transição do preto para o branco mais suave. Agora note que está refletindo o fundo e está essa coisa chapada aqui. Lembra que eu coloquei um plano na frente da latinha para ter um reflexo mais interessante? Vamos fazer isso aqui. Vou rotacionar no eixo X e vou deixar o plano aqui na frente. Veja só, já ficou bem mais legal, né? Ó. Agora eu vou expandir esse plano, ó. Expandindo, expandindo. Só que ainda assim, ó, tem uma área aqui meio esquisita, né? Vamos só visualizar aqui como que está a iluminação do plano. Ó. Ele está iluminando aqui e gradualmente ó, vai ficando preto. Beleza. Mas e o que acontece se eu deixar esse plano curvado? Vamos ver o que acontece. Ó. Eu vou ter uma transição mais suave para uma área que tem fundo, que é o fundo background, para a área que tem o plano ali refletindo. Vou deixar meu plano mais próximo, para aparecer com mais intensidade. E vou adicionar o modificador Subdivision Surface. Aqui é o Subdivision Surface. E agora eu posso pegar as pontas das extremidades do meu plano e jogar para frente, ó. Opa! Aqui, ó. Foi para frente da câmera, não tem problema, joga um pouquinho para trás, ó. Veja só, ó. Olha lá, ó. Eu tenho uma transição muito mais interessante. Vou selecionar aqui, vou dar um Inset, aqui, ó, só para deixar aqui para dentro. Agora eu tenho mais liberdade para jogar mais para frente aqui, ó. Vou aumentar mais um pouco, ó. Veja só. Agora eu vou adicionar um fundo. Opa, RX dígito 90, ó. E vou colocá-lo para cá, ó. Olha lá, veja só, tá refletindo o meu fundo, ó. Então tem um detalhezinho de preto aqui, ó. Tá vendo como o aspecto do meu objeto ficou mais metálico? Ah, eu não quero que apareça aqui esse plano. Você vem aqui no menu de objeto, tem aqui no Visibility. Isso, Visibility. Você vem aqui e desativa da câmera. O que acontece? Você vai desabilitar a visualização dele da câmera, só que você não tira ele dos outros canais. Então você vai continuar vendo ele influenciando a cor, continuar influenciando o reflexo, tudo normalmente. Você só não vai ver ele fisicamente na câmera. Ah, Daniel, eu quero um pouco mais de força na luz. Você pode vir aqui no Emission, colocar de repente 3, ó. Olha lá, ó. Veja só. Então, pessoal, esse aqui foi um exemplo de como você pode colocar, montar uma cena para deixar o objeto metálico. Só quero deixar claro o seguinte, o render da latinha eu não fiz em 2, 3 minutos. Eu fiz com calma, procurei referências, testei outros esquemas de iluminação e fui testando até ficar adequado para o que eu queria aqui para esse vídeo. Então, pessoal, aquela regra de iluminação que eu apliquei na latinha e depois na Suzane não é aplicável em todas as situações. Cada produto, cada forma diferente, cada geometria, você vai ter um jeito de iluminar. O importante é você ter compreendido como eu fiz, tá? Para tentar raciocinar para outras situações. Se você ficar sempre ligado no Behance, no Pinterest, no ArtStation, você vai perceber que cada objeto metálico tem um tipo de reflexo para poder valorizar bem a forma. Mas, logicamente, você não vai aprender isso do dia para a noite. Com o passar do tempo e com muitas tentativas, o seu repertório de como você vai organizar as suas luzes irá aumentar. E uma coisa importante,
aquele meio de fazer iluminação com plano, com gradiente, não é único. Existem outras maneiras de se iluminar fora aquela técnica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido de serventia aí para vocês, porque é algo que eu não vi aqui no YouTube, é algo mais teórico, né, mostrando o porquê. E muito obrigado e até a próxima!